Pois é. Pessoal, aqui, eu vou ler a passagem que é o seguinte. Eu vou ler 3 passagens que elas estão em sincronia no sentido de estarem falando do mesmo assunto, né? Em passagem diferente. Porque a gente vai encaixar esses 3 textos e vocês vão entender onde a gente quer chegar. Porque é o seguinte, se eu fosse fazer a pergunta aqui, a pergunta seria: quem vem com Cristo na volta dele? São os anjos? É a igreja? E se é os anjos ou a igreja, aí tem aquele detalhe, né? Ah, ele vai estar vindo buscar secretamente a igreja 7 anos antes que a tribulação seria, né? Segundo essa visão, seria os 7 anos. Então ele estaria buscando a igreja, arrebataria secretamente. Aí passaria que 7 anos lá no céu. Aí 7 anos depois Jesus voltaria com a igreja e os anjos. Então, segundo essa visão pré-tribulacionista, seria isso. Quem estaria vindo era Jesus com a igreja e os anjos. Só que, para nós que não interpretamos assim, que interpretamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, é só no final que ela vai ser arrebatada, porque a transformação dos corpos e a ressurreição é só no mesmo, vai acontecer uma vez só, né? E aí sobe para o alto, que é o tal do arrebatamento. Então, nessa visão, os anjos viriam com Cristo, ia coletar, ia pegar os escolhidos de Deus, que é a igreja, né? Então, eu vou ler essas 3 passagens e a gente vai ver o que é que os textos estão falando. Se ele dá base mais para a visão pré, que eu acabei de explicar, ou para essa visão pós, que eu acabei de dizer. Então, o primeiro texto é Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Beleza, que está dizendo que é com os anjos. Só que em que momento? Antes, depois, vou ler outro texto. Outro texto vai estar em Apocalipse 19, do 14 ao 16. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vocês estão vendo aqui a visão de Cristo vindo glorioso, já para executar juízo. O outro texto vai estar aqui em Mateus 24. Coloca aqui, Mateus, capítulo 24, verso 31. Apesar de que a gente pode contextualizar, depois o pessoal, que se quiser, pode contextualizar. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses aqui são só alguns textos, pessoal. Tem vários textos que falam desse acontecimento de Cristo voltando, os anjos recolhendo o povo dele, Jesus Cristo vindo com os santos. Aí agora, eu vou deixar essa explicação com o meu xará, Alexandre José, e o meu irmão Jean, depois dele, né? Porque eles vão colocar para vocês o que é que o texto está falando, esses 3 textos, e se eles quiserem colocar outros textos, fique à vontade também. Torres, o capítulo 16 aí de Mateus aí, o verso que você citou aí, que fala que o Senhor virá com seus anjos, é claro, que está apontando ali para a vinda do Senhor Jesus, né? Para o seu retorno, a sua parousia. E é óbvio que ele vem com os anjos, né? Conforme você lê o texto aí, Apocalipse 19, a partir do versículo 14, fala que seguia um grande exército do céu. Quem é esse exército do céu? É anjos ou a igreja? Vale salientar que a igreja não é exército do céu, até porque a igreja não é do céu, ok? Tem que ficar claro, né? E como que eu sei disso? No Salmos de número 24, versos de número 10, diz assim, ó: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, verso de número 10. Então, quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Que exército é esse? São os anjos, né? Lá em Jó fala que o Senhor criou o exército dos céus, né? Que são os anjos. Com o sopro de sua boca, os formou num único momento. Então, quem é esse exército? São os anjos. Então, em Apocalipse 19, que é o texto que mostra ali o Senhor vindo, né, na sua segunda vinda,
não na segunda fase da segunda vinda, porque isso aí é balela, isso é malabarismo, né? Cambalhota teológica. Nós vemos ali os anjos vindo com o Senhor. Para quê? Para buscar, né, os santos. Aí, muitos podem perguntar assim, né? Então, é os anjos que vão fazer o arrebatamento? Sim, porque lá em Mateus capítulo de número 13, quando o Senhor fala do joio e do trigo, quem que faz a colheita? Quem é que faz a colheita? Não é os anjos? É os anjos que faz a colheita. Então, quem vem com o Senhor, nesses textos que foram apresentados aí pelo Alexandre Torres, são os anjos, ok? Os tantos aí são os anjos que virá com o Senhor, como exército do céu. Por isso que eles vêm montados em cavalos brancos com o Senhor Jesus. Amém, maravilha. Complementando rapidamente aqui, uma tipologia disso a gente vê lá em Ló. Quem que foi lá tirar Ló, lá de Sodoma e Gomorra, antes que caísse todo o tormento sobre a cidade? Os anjos. Os anjos que foram lá, inclusive falaram, enquanto eu não tirar vocês daqui, não pode cair a destruição sobre a cidade. E a Bíblia vai dizer que no dia que Ló saiu, a destruição caiu. A destruição não caiu. Ló não saiu 7 dias antes da destruição cair. Ló saiu arrastado pelos anjos. Ló devia estar procurando algumas... a escritura da casa, não sei se estava procurando o celular, eu não sei se Ló estava procurando as coisas dele lá, pessoais, relógio, não sei, só sei que o anjo se aborreceu com Ló e falou, vambora, Ló. Agarrou ele como fazendo uma tipificação do arrebatamento, que é tirar com força. Então tirou ele da cidade e logo assim caiu a destruição sobre a cidade, no mesmo dia. Então, pessoal, como vocês viram a explicação do meu xará Alexandre José e do meu irmão Jean Jorge, vocês viram que eles deixaram bem claro, né? Esse momento do tal arrebatamento, que a palavra no grego é harpazo, o sentido é tomado com força, né? Você vê que os escolhidos vão ser recolhidos. Se a gente for na linha de interpretação do pré-tribulacionismo, ou seja, do arrebatamento secreto, que dizem que a igreja foi arrebatada 7 anos antes, quem são esses escolhidos que vão ser recolhidos depois pelos anjos? Porque os escolhidos de Deus é um povo só, seleto. Não tem etapas, não tem divisão desse povo. Não, esse povo aqui vai na frente, que eles são mais preciosos do que aqueles. Aqueles vão depois daqueles outros que foram primeiro. Esses aqui são menos crentes que aqueles outros. Esse aqui não pode sofrer, só aquele ali. Gente, isso é estranho. Então, os escolhidos vão ser recolhidos pelos anjos. Então, isso só acontece num momento, que é o momento que é a reunião de todos os santos. E quando é que acontece esse momento? Aí nós vamos para aquela primeira live, que nós explicamos sobre a questão do arrebato, da transformação dos corpos, que é num momento, e a gente explicou o texto, que coincide o quê? A transformação dos corpos de quem ressuscita, ou seja, todo mundo que está até hoje, e o Alexandre José explicou isso na explicação dele na primeira live, que todos os santos do Antigo Testamento aguardam o aperfeiçoamento, que é o corpo glorificado. Então, eles não vão alcançar aquilo enquanto a gente não alcançar também, ou seja, vão alcançar junto. Então, eles vão ser ressuscitados, e a gente não vai passar na frente deles. Eles vão ser ressuscitados. Ao mesmo tempo que eles forem ressuscitados, a gente é transformado junto aqui na Terra, e aí a gente sobe para o alto. Aí você pega esse texto aqui. Quem que vai recolher a gente para o alto? Os anjos. Que recolhe os escolhidos de Deus. Quem? Todos esses escolhidos, o povo santo. O corpo místico de Cristo, esse grande mistério, esse povo que está no projeto, dentro da mente e no coração de Deus, desde o início de tudo. Antes do Éden, antes da criação dos céus, Deus sempre teve esse projeto em mente, desse corpo de Cristo. Então, esse povo vai se reunir, vai ser glorificado e vai subir ao alto pelos anjos, recolhido pelos anjos. Então, é isso que o texto está tratando. Então, não tem essa separação de, não, num momento vai uns antes, 7 anos antes, aí depois o outro vai depois. Se o arrebatamento, se a transformação de corpos é só no momento, não tem nem como fazer divisão, pessoal, uma primeira fase e segunda fase, é no momento. Porque se teve a primeira transformação antes da grande tribulação, ou seja, 7 anos antes, para o arrebatamento secreto, não sobrou mais tempo, nem arrebatamento, nem transformação de corpos para quem ficou depois. Então, os anjos não vão buscar ninguém depois, porque já buscou quem estava sendo transformado e glorificado. Não sobrou mais transformação. Então, eu acho, para mim aqui, o texto ficou bom, para o dos textos. Se eles quiserem complementar mais alguma coisa, fica à vontade, vocês dois.